Olá, torcedor rubro-negro, vamos destacar aqui Sport 0, Brasil de Pelotas 0, assim como também a sequência de jogos que o Sport tem daqui para frente na Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, por que o Sport não engrena nesse pós-Copa América? Essas partidas, esses pontos perdidos que o Sport acabou deixando passar e que seriam importantes para, quem sabe, hoje estar no G4 da competição. Claro que hoje ainda o Sport aguarda o fechamento da 11ª rodada do torneio para ver aí qual será aí o seu posto final em relação aos seus concorrentes. Um resultado ruim dentro de casa, mais um resultado que não atrai o torcedor, um 0-0 contra uma equipe que se apresenta na segunda faixa da classificação. É claro que vinha aí de uma boa recuperação, veio de derrota para a equipe do Paraná Clube, mas dentro de casa o Sport tinha que fazer o seu papel. Assim como naquela partida contra o Oeste, na estreia do campeonato, assim como também na partida contra o Figueirense. Foram 3 tropeços em casa, 3 empates que podem refletir mais da frente, não refletem tanto neste momento porque o Sport tem apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro frente à equipe do Operário lá no finalzinho de maio. Foram 4 vitórias, 6 empates. Esse excesso de empates faz com que o Sport não tenha uma melhor colocação dentro da competição. Então, observando o jogo de ontem, a gente percebe que um dos defeitos da equipe rubro-negra foi, consequentemente, o número de finalizações desperdiçadas. Claro, contando com a boa atuação do goleiro Carlos Eduardo, teve aí um dia brilhante, estava inspirado, conseguiu evitar as principais investidas da equipe leonina, mas nesse caso o Sport, das 27 finalizações, das 27 tentativas de gol, 7 foram em direção à meta do goleiro da equipe gaúcha. Muito pouco para uma equipe que busca estar sempre na parte de cima da classificação. Das 7, a gente tira aí que 20 foram desperdiçadas, ou foram bloqueadas, foram para fora, enfim, o Sport acabou desperdiçando bem mais do que produziu. Se a gente coloca aí em termos percentuais, o Sport finalizou 25% de suas tentativas para o gol, enquanto as 75% foram para fora. Então muito pouco para uma equipe que busca aí marcar gols, que busca sempre estar em cima e que nesse momento vai observar os seus adversários para, quem sabe, não perder colocações. Do sistema defensivo o Sport conseguiu se acertar, mas é outro ponto a ser discutido, porque nesse momento, se a gente observa os jogos que restam para a equipe rubro-negra, o Sport ainda tem neste turno muitas partidas a serem realizadas, 8 para ser mais exato, e dessas 8, 3 equipes ainda estão dentro do G4, desse atual G4 da Série B do Brasileirão. Ponte Preta, Paraná Clube, que inclusive é o próximo adversário do Sport, e a equipe do Atlético Goianiense. Destacar que Ponte Preta e Atlético Goianiense, essas duas equipes, elas enfrentam o Sport nas 2 últimas rodadas do turno, na 18ª e 19ª respectivamente, o Atlético Goianiense fechando o jogo com o Sport na Ilha do Retiro nesse turno. No próximo turno, o turno de fechamento do campeonato, o Sport visita o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, ou quem sabe até, dependendo das circunstâncias, no Serra Dourada. Então, jogos difíceis. O Sport ainda não enfrentou o Coritiba, que vem em evolução. O Sport ainda não enfrentou o Botafogo de São Paulo, que começou bem o campeonato, deu umas escorregadas, ainda se mantém na parte de cima e tem um dos grandes orçamentos dessa Série B, com uma folha salarial beirando a R$1 milhão. Então preocupa, De 8 jogos, o Sport tem 5 jogos complicados contra equipes que figuram na primeira faixa da tabela, da tábua de classificação, enquanto os outros 3, jogos aí contra Criciúma, o Sport ainda Guarani, o Sport vai enfrentar essas equipes, mas equipes que estão mais fragilizadas. O Sport acabou empatando muito contra equipes que estão na parte de baixo. São Bento é um exemplo, o Cuiabá também estava na segunda parte da classificação, o próprio Oeste, o próprio Brasil de Pelotas de ontem. Então é algo a se pensar, porque o Sport não pode vacilar tanto. Como dito anteriormente, o que conta a favor da equipe rubro-negra são o número de derrotas, que praticamente inexiste. Apenas uma derrota em 11 jogos. Mas a gente percebe que o número de empates é um número exacerbado para quem quer se manter na parte de cima da tabela. Observando que o Sport tem aí esses jogos difíceis pela frente e essa maneira como o Sport vem jogando no pós-Copa América, a gente destaca que não é por falta de experiência de alguns dos jogadores, mas falta sim espírito de Série B de Campeonato Brasileiro. Um exemplo claro disso:
Sport em certos momentos precisa ser mais coletivo, uma equipe que se dedica à marcação, que é bem postada nesse setor, mas que ofensivamente precisa se doar um pouco mais. A gente percebe ainda muito individualismo em determinados jogadores que até então são peças importantes para a equipe, ou até mesmo jogadores que saem do banco de reservas para dar um gás maior na equipe na segunda etapa, ou até mesmo numa primeira etapa, dependendo das circunstâncias, eles acabam contribuindo para esse número exacerbado de finalizações erradas, mas que consequentemente eles não trabalham coletivamente. O Sport precisa desse trabalho, de um conjunto, de um grupo que está focado no único objetivo, que é colocar o Sport novamente na elite do futebol brasileiro. E não é por falta de costume. O Sport nos últimos anos, claro, nos últimos 5 anos frequentou a elite do futebol nacional, mas a gente percebe que a Série B, quando o Sport a disputa, é sempre considerado um dos favoritos e contrata jogadores que já estão acostumados com esse tipo de competição. E nesse ano a gente percebeu um início bom, um início agradável, onde o Sport já era cogitado junto aí com o Bragantino, né, outra equipe que desponta por conta de situações financeiras como equipe favorita ao acesso à elite do ano que vem, mas a gente percebe que nos últimos jogos o Sport acabou perdendo pontos fundamentais. Pelas circunstâncias do campeonato, né, a gente fala muito em circunstâncias de jogo e circunstâncias de campeonato. Nas circunstâncias de campeonato, os resultados, né, os dois últimos, com exceção do de ontem, frente ao Brasil de Pelotas, eles foram satisfatórios, porque eles foram jogos longe de casa. O Sport agora fazia a sua parte contra São Bento e Cuiabá, equipes que até então estavam na parte de baixo. O Sport pode jogar com elas na Ilha do Retiro e tirar proveito dessa sequência de 2 partidas diante de seu torcedor, assim como aconteceu antes mesmo da parada da Copa América, naquela sequência entre Vitória e CRB. No caso do Brasil de Pelotas, o Sport agora se sente pressionado a buscar um bom resultado longe de casa. Será contra o Paraná? Não sabemos. Contra o Criciúma ou até mesmo outra equipe que o Sport vem a enfrentar longe da Ilha do Retiro, mas o que sabemos é que o Sport precisa de uma vitória longe de seus domínios para, quem sabe, recuperar esses pontos perdidos em casa, né, já que houve vitórias aí fora de casa, uma vitória contra o América Mineiro, que aconteceu fora de casa. Então o Sport buscar resultados longe do Recife, para, quem sabe, equilibrar um pouco mais. O número de vitórias ele é ruim pela situação da tabela, e o número de empates ele é muito mais ruim, porque a gente percebe que o Sport é uma das equipes que mais empataram até então no torneio. Derrotas até então o Sport não vem sofrendo com isso, ainda bem, porque se tivesse sofrendo com derrotas, a situação na classificação seria bem pior. Então, incorporar um pouco mais o espírito de Série B, ter a mente de que o Sport tem capacidade técnica e pode ter uma capacidade de conjunto ainda maior para seguir nessa competição e, quem sabe, dominá-la. Até porque a gente percebe que, pelos orçamentos e pelo que as equipes vêm demonstrando, pelos nomes dos jogadores, características, peças de reposição, a gente percebe que o Sport tem uma disponibilidade muito maior do que os seus concorrentes, mesmo com suas dificuldades financeiras. Então é manter o que tem, contratar 1 ou 2 peças, mesmo tendo aí essa dificuldade no mercado, mas quem sabe aí mantendo e treinando forte, né, e incorporando esse espírito da segundona, o Sport pode sim, quem sabe, chegar à elite do futebol nacional no ano que vem. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do Anderson Batista. Até lá!